módulo 60, histórico do setor de transportes. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para outro. Bom, no contexto do desenvolvimento dos países e das sociedades, os meios de transporte são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que tal crescimento consiga se instrumentalizar. Quanto maior o crescimento econômico de um determinado país, o que equivale dizer que há uma maior presença de indústrias, atividades agrárias e comerciais, maior a demanda e a pressão sobre os meios de transporte. Por conta de quê? Porque tem que escoar a produção. E para escoar a produção, precisa de vias de transporte, que são estradas, né? Que são as ferrovias, as rodovias, as hidrovias, as aerovias. E para circular nessas vias, precisa do quê? Dos meios de transporte, tá? Bom, nesse caso, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar essa carga, fatalmente o desenvolvimento desse país encontrará maiores desafios e dificilmente se concretizará. Por esse motivo, nós podemos dizer que os transportes, ao lado da comunicação, são elementos estratégicos para qualquer país, para qualquer governante. Nós vivemos numa sociedade capitalista que necessitou ao longo da sua história da evolução dos meios de transporte para se desenvolver. Nos séculos XV, no século XVI, foram o desenvolvimento do quê? Das técnicas de navegações. Foi o momento das grandes navegações. Portugal, o país aí que se lançou, né, em busca dessas técnicas, tanto que fundou a primeira escola, né, que ensinou a arte e a técnica de navegar, que foi a Escola de Sagres. Então já procurava um meio, já procurava um caminho, né? Então foi o período das grandes caravelas, que permitiram, naquele momento, a expansão colonial europeia e a reprodução do sistema econômico vigente no momento para as sociedades. Dando início a quê nesse momento das grandes navegações? Do processo de mundialização do capitalismo, que hoje chamamos do quê? De globalização. Esse processo de globalização, para evoluir ao final do século XX e consolidar-se no mundo, precisou de quê? Principalmente do aprimoramento do setor de transportes. E isso só foi possível graças a instrumentos técnicos dos diferentes tempos. A exemplo da Revolução Industrial e da implementação do trem, dos grandes navios, a invenção do carro e a polarização depois. Mais tarde, a invenção e a difusão do transporte aéreo. Olha, a importância aí do papel do Santos Dumont, né? Isso deu uma nova dimensão à forma como as pessoas, as matérias-primas e as mercadorias iriam se deslocar.
deu contornos à dinâmica dos transportes, permitindo a modernização dos meios já existentes e a criação de novas formas de deslocamento ao longo do espaço geográfico. Foi evoluindo até chegarmos, né, nesse auge que estamos hoje aí, de tanta tecnologia aí nos meios de transporte. Olha os carros, né? Nos leva a qualquer lugar. O avião, o trem de ferro, o trem-bala aí nesse mundo desenvolvido, né? Se nos primeiros tempos da humanidade, viagens em curtas distâncias levavam dias, atualmente os voos mais longos do mundo levam horas, sem considerarmos as escalas e conexões. Portanto, entender o funcionamento e as características do meio de transporte é entender também o próprio processo de evolução das sociedades, pois todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições do seu território para desenvolver-se. Assim, quando vocês vê alguma notícia de que o governo anuncia uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, podemos entender isso, né, como uma ação que é fruto de uma necessidade de crescimento, que vai gerar riquezas, que vai gerar empregos, que vai gerar investimentos. Outra consideração necessária é a de que os diferentes sistemas de deslocamento articulam-se em redes, as redes de transporte, que costumam também ser chamadas de modais, de modal, que vocês vão ver aí no caderno de vocês. Como toda rede, os transportes, eles articulam-se por nós, que somos pontos fixos, e linhas, que são os fluxos. Isso acontece com o transporte rodoviário, com o ferroviário, com o hidroviário, com o marítimo, com o aéreo, com o dutoviário e outros. Desse modo, a eficiência desses modais aí, bem como a capacidade de interligação, que chamamos de intermodalidade, é determinante para nos dizer a capacidade de um determinado país de desenvolver-se em um futuro a médio e longo prazo. É por isso que ouvimos sempre muitas pessoas dizendo que os transportes formam o gargalo do crescimento de qualquer território do mundo.